Preço é uma das coisas mais importantes quando você vai começar a vender algum produto. E se você está começando um negócio agora, está pensando em vender algumas coisas, um brigadeiro, um bombom, algum produto, eu vou te ensinar aqui a maneira certa de precificar o seu produto para você aumentar suas vendas e ter um planejamento a longo prazo. Eu já disse aqui em outro vídeo que crescimento é planejado, não existe sorte no mercado. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu apoio, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu respondo todos os comentários. E muito obrigado pelo apoio. A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai vender algum produto, iniciar alguma empresa, são os preços. Quanto cobrar? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai colocar preço em algum produto que você quer começar a vender é o perfil do seu cliente. Você tem que definir muito bem a quem você está vendendo esse produto. Se é uma classe mais alta, que tem mais dinheiro, se é uma classe mais pobre, que tem menos dinheiro. E aqui você vai definir a quantidade de pessoas que você vai vender. Se é mais pessoas ou se é menos pessoas. É um público menor, um público maior, um público que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro. Isso é muito importante. Em qual período ele gasta mais, se é no final do ano, se é no início do ano. Você tem que conhecer muito bem o perfil do seu cliente de maneira geral, claro, generalizando. E essa é a primeira coisa que você vai fazer. Quem é o seu cliente? Você vai definir isso para quem você vai vender. Se o seu brigadeiro vai custar R$100 ou se vai custar R$1. Isso é muito importante. E você já deve ter se perguntado sobre o custo de produção. Eu não vou aqui falar sobre custo de produção. Eu vejo muitas pessoas na internet falando sobre isso e isso é completamente errado. Aqui, quando você vai agregar valor a um produto, o custo de produção ele não é o mais importante. O valor ele é completamente subjetivo. As pessoas dão valor a esse produto e não o custo de produção. O custo de produção só vai definir o mínimo que você vai vender aquele produto e só isso. Esquece custo de produção por enquanto. Você não é uma fábrica, você não é a Coca-Cola para saber cada centavo do seu custo de produção. Tá, e se eu não tenho custo de produção, o que é que eu faço? Demanda e oferta é o mais importante, é o que vai definir o seu valor aqui. Quanto você vai cobrar no seu produto. A oferta é o quanto você pode produzir desse produto. Não adianta você colocar o preço a R$1 se você vai produzir 10, 20 por dia. Lembrando aqui que quanto mais baixo o preço, maior a demanda. Então a produção é muito importante, a oferta, o que você tem a ofertar é muito importante. Você tem que fazer um planejamento do quanto você pode produzir por dia do seu produto, seja um brigadeiro, por exemplo. Se o que você pode produzir é 20 brigadeiros por dia, isso vai impactar muito o quanto você vai cobrar por ele. Não adianta você cobrar R$1 e fazer R$20 por dia. Você vai ter que aumentar esse valor. Se você tem pouca produção, você tem que gerar escassez. Você tem que fazer as pessoas pensarem que tem pouco desse produto e só você tem esse produto, já que a sua produção é baixa. E isso vai aumentar o valor do seu produto. Então, se você produz muito pouco, seu valor tem que ser muito alto. E se você produz muito, seu valor tem que ser baixo. Se você produz 500 brigadeiros por dia, o seu preço tem que ser o menor possível para atingir o máximo de pessoas possível. Claro que aqui a gente está falando de pequenos empresários, provavelmente independentes, que fazem até em casa mesmo. E a demanda. A demanda é outra coisa que é muito importante e você tem que saber o quanto você pode vender. Quantas pessoas estão interessadas no seu produto? Não adianta você fazer um produto muito barato, como eu disse, de R$1 e só 20 pessoas comprarem. Ou então não adianta você fazer 500 produtos e só 10, 20, 30 pessoas comprarem. Você tem que saber a sua demanda e como vender para a sua demanda. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Você tem uma capacidade máxima de produzir 20 brigadeiros por dia e sua demanda é mais ou menos 100 pessoas. O que você pode fazer aqui? Você pode aumentar muito a qualidade do seu produto e vender ele por um valor maior, 10, R$20. E claro que a sua demanda vai diminuir, mas você vai atingir a sua meta do quanto você quer ganhar. Digamos que você consiga vender os 20 por dia, ou 15 por dia. Se você vender a R$1, você vai fazer R$15 por dia. Mas se você vender a R$20, você vai fazer R$300 por dia. Então esse aqui é o seu objetivo. Você tem que saber jogar com demanda e oferta. O quanto você pode ofertar e o quanto as pessoas estão demandando pelo seu produto, o quanto você consegue vender por dia. Se você vê que sua demanda é muito alta e você faz 100 brigadeiros e vende 100, você faz 200 e vende 200, o mais certo a fazer aqui é diminuir o seu preço para aumentar a sua demanda. Mas se você tem uma demanda muito pequena e uma produção muito pequena, você tem que aumentar o seu preço e tentar vender para essa demanda aqui, mesmo que seja pequena. Eu vejo muitas pessoas tentando diminuir o preço porque está vendendo pouco, mas isso não é necessariamente o correto.
correto. O correto é você entender para quem você está vendendo e tentar levar o preço do seu produto, já que você vende pouco. E a outra coisa que eu quero falar aqui é sobre a importância do crescimento da sua demanda, de agregar valor ao seu cliente, de trazer o seu cliente, fidelizar o seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana cortaram a água aqui da minha cidade. A empresa que fornece água, né, estava fazendo a manutenção e a gente ficou 3 dias sem água. E o que aconteceu aqui? As pessoas que vendem aqueles botijões de água dobraram o preço do botijão porque sabiam que a demanda ia aumentar, que as pessoas iam buscar. E isso é errado, porque eu via muitas pessoas comprando com raiva, porque precisava, já que estava sem água, e avisaram muito em cima, avisaram com 2 dias. Então as pessoas estavam, que miserável, tá cobrando caro só porque a gente está precisando, não compro mais aqui. E o cara pensando só no dinheiro. Então meu conselho aqui é que você valorize mais a demanda do que o seu ganho imediato ali, dependendo da situação. Seja uma festa, seja um aniversário, seja um evento, seja alguma coisa que aconteceu. Você não tem que aumentar o seu produto pensando em quanto você vai vender. Você tem que saber atrair demanda, fazer um bom marketing. Por exemplo, se essas pessoas, ao invés de dobrarem a água, tivesse diminuído o preço, as pessoas iam comprar mais contentes, você ia fidelizar as pessoas, mais pessoas iam comprar, até as pessoas que não estavam precisando tanto comprar, se comprariam. Você ia ter uma reputação melhor. E isso a longo prazo ia melhorar muito a sua demanda. E aí sim você ajustaria o preço e até aumentaria ele. O que eu quero dizer aqui é que a demanda a longo prazo, o aumento da sua demanda a longo prazo é melhor do que um ganho imediato por causa de uma circunstância ali. Então se você está pensando em vender algum produto ou se você quer abrir alguma empresa e você não sabe o quanto cobrar, não olhe a sua concorrência. Você vai ser só mais um vendendo pelo mesmo preço, ou um pouco mais barato, ou um pouco mais caro. As pessoas vão olhar seu produto como igual ou parecido a todos os outros, e você vai ter que, de alguma forma, agregar valor com marketing, com TikTok, fazendo viral. Por isso que é muito comum as pessoas apelarem para outros tipos de venda, com marketing, fazendo piada, fazendo outro tipo de coisa, mas não necessariamente vendendo o seu produto. Hoje em dia, o mais comum é você tentar atrair de qualquer forma as pessoas, tentar chamar atenção, porque seu preço é o mesmo dos outros. Isso é completamente errado. Você não pode basear toda a sua venda em marketing, porque marketing é muito imprevisível e é muito temporal, é muito efêmero. Você tem que fazer um bom planejamento e uma boa agregação de valor no seu produto, para você aumentar essa demanda e você fidelizar essa demanda e você também trazer as suas metas de venda, o quanto você quer ganhar por mês, ou por semana ou por dia. Você quer começar a vender brigadeiro, e a maioria das pessoas da sua cidade vende a R$10 um brigadeiro. Se você fazer um brigadeiro igual ao deles, como é que você vai chamar a atenção do seu cliente? Por que ele compraria de você? É só mais um produto. Mas se você souber agregar valor ao seu produto, tornar ele escasso, você tem que gerar escassez no seu produto. A pessoa tem que olhar para o seu produto e pensar que ele é único, não é igual aos outros. E o preço ajuda muito nisso. O valor é subjetivo. Você está satisfazendo o desejo de uma pessoa, a necessidade de uma pessoa. E quanto mais satisfeita, quanto mais realizada nessa necessidade, maior valor ela vai dar ao seu produto. Então você não pode colocar o mesmo preço dos outros. Isso vai te obrigar a fazer um marketing absurdo, chamar muita atenção. Você pode fazer, por exemplo, um produto com qualidade maior, com produtos mais selecionados, mais caros, e vender ele a 20, R$25, e você saber conquistar o seu cliente. Olha, ninguém vende igual ao meu. Ninguém tem um brigadeiro igual a esse. Você não vai encontrar em outro lugar. Então a pessoa, mesmo sendo um pouco mais cara, ela vai olhar e vai comprar esse brigadeiro. Principalmente se você tem uma produção baixa. Se você vai vender 20 brigadeiros por dia, isso não pode ser um preço muito baixo. Às vezes é melhor você comprar ingredientes caros, bons, alterar sua demanda, o perfil do seu cliente para vender mais, para conseguir mais dinheiro com sua pouca produção. Então, da próxima vez que você for vender algum produto ou começar a vender algum produto, você não vai olhar sua concorrência. Você vai olhar o quanto você pode produzir, o perfil do seu cliente e a demanda, a quantidade do que você pode vender. Isso aqui é o importante, isso vai formar o preço do seu produto. Você saber agregar valor, fazer um marketing, vai ter um peso menor no seu produto. Então o marketing não vai ter essa importância tão grande como eu vejo hoje. Você vai fazer sim o seu marketing, você vai atrair as pessoas, você vai criar uma escassez ao redor do seu produto, o seu produto vai se tornar cada vez mais único. Não vai ser comparado com o de outras pessoas. Isso aqui é importante. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você está começando a vender, se você quer saber mais sobre como fazer um valor, como agregar o valor ao seu produto. Isso é uma coisa de teste. Você vai fazer, você vai errar, você vai tentar de novo, mas você vai conseguir.
Então deixa aqui seu comentário, deixa seu like. Muito obrigado por assistir. Até mais.